Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que aí esteja tudo ótimo, comigo também tá tudo bem. Hoje, gente, você deve estar lendo esse título aí no vídeo, falando essa menina é muito louca. Mas eu juro que não é loucura, gente. Eu vou contar pra vocês aqui a minha história de como... Minha história de vida. A minha história de vida. Como que eu consegui tirar 880 na redação de 2018, ano passado, sendo que no último ano eu tirei 550. Ou seja, eu passei de 550 para 880 em apenas um ano, isso estudando em 2 semanas. Mas calma. Não pensa que vai acontecer a mesma coisa com você, porque nem eu sei como é que aconteceu comigo. Isso não é milagre de Deus, tá? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, então se você também quer saber, gente, continua assistindo o vídeo e vamos lá que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Bora! Ah, e tem mais, eu vou dar dicas pra vocês, tá? Do Enem e conteúdos que eu usei no meu Enem e que funcionou pra mim. Vamos lá, vamos esclarecer todas as dúvidas. Rai, você estudou o ano inteiro para o Enem? Não. O primeiro ano, que foi o ano que eu tirei 550, se eu não me engano, na redação, foi o ano que eu não estudei pro Enem e foi o ano que eu fiz um teste do Enem. Todo mundo faz, né? Primeiro ano, pra saber como é que faz, e pá, 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 pá. Então foi o meu primeiro ano. Mas, aí o que acontece? Chegou 2018, o ano que eu precisava passar no Enem. Mas aí tem um negócio chamado preguiça, né? Que todo mundo tem e eu não vou negar que eu tive. Não vou negar. Eu não estudei pro Enem em 2018. Mas o que acontece? Eu até paguei um cursinho online e tal, mas eu não consegui mesmo estudar, não tive foco. E eu tava focada mais na escola. Mas, gente, chegou 2 semanas, um mês ali antes do Enem, na verdade foi 2 semanas mesmo, antes do Enem, o meu coração pediu, assim, para eu estudar. Veio uma luz divina, assim, falou, minha filha, estuda. Porque a consciência pesou, sabe? Aquele negócio da consciência, assim, ó, falando assim do seu lado. Pois é, pesou na minha cabeça e eu falei, putz, cara, fiquei um ano à toa e não vou passar no Enem? Falei, não. Aí eu comecei a estudar. Entendeu? O que eu fiz? Português e matemática, essas coisas assim, eu já tava estudando na escola. E, tipo, era meio que focado pro Enem, né? Aí eu pensei, cara, não vou perder meu tempo estudando isso, até porque é idiotice eu estudar 2 semanas antes do Enem, sendo que a galera estudou um ano, né? E aí eu pensei, vou focar na redação, que é uma coisa que eu acho que pesa muito na redação, na prova do Enem. E é uma coisa que eu queria me superar, sabe? Do ano anterior. Então eu falei, este ano eu vou tirar um notão, gente, na redação. E foi o que eu fiz. Então, 2 semanas antes do Enem, eu comecei a treinar a redação, tipo assim, loucamente. Falei com meus amigos, vamos estudar redação. Eu fiquei, tipo, muito louca mesmo. Aí eu comecei a treinar a redação, tem pessoas de provas. E pegar dicas no YouTube de como conseguir uma nota melhor e pegar dicas de como é a receita da redação, porque a redação é uma receita purinha, assim. E é isso que eu vou dar pra vocês aqui hoje, gente. Nesse vídeo eu não tô falando aqui que eu consegui passar no Enem estudando 2 semanas antes, ou que redação é uma coisa que todo mundo tem que fazer desse jeito e tal. E não é isso. Eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as dicas que eu usei e que me ajudaram de verdade, tá aí a prova, neste ano. E, tipo assim, é isso, cara, é isso. Vamos lá ver o vídeo. Esse vídeo tá uma bagunça, não tô conseguindo me concentrar hoje. Mas vai sair esse vídeo, amém, em nome de Jesus. Bora, que eu vou dar dica pra vocês de como passar nessa redação desse ano. Primeiramente, eu tenho que falar aqui daquelas agradecer a minha família. Não. Primeiramente, gente, eu tenho que falar de uma mulher que me ajudou muito. Ela chama Débora Ladinho, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Com certeza, se você tá estudando pro Enem, você conhece essa mulher. Ela faz história, se eu não me engano. E ela dá várias dicas de estudos no canal dela. E aí, tipo, ela me salvou, literalmente, assim, na redação. Porque a linguagem que ela fala, gente, é muito jovem, entendeu? Então, tipo assim, você consegue entender o que ela fala e o que ela explica. Tanto em história, que ela dá videoaulas de história, tanto em redação e dicas pro Enem. Ela tem tudo no canal dela, tipo, tudo que você quer saber do Enem, ela com certeza deve ter. E aí eu vou contar um pouquinho do que ela me ajudou pra passar no Enem, porque basicamente eu vi só vídeo dela e consegui alcançar a nota aí que eu alcancei. Então, gente, vamos começar a dizer primeiro o que é geral, assim, o que a redação te pede em si, sabe? O que é preciso para uma redação. O primeiro tópico, gente, é você ter domínio da sua língua, né? Que seria a língua portuguesa. Ou seja, erros, né? De palavras, vírgula, acento. Então, assim,
muitas palavras repetidas, tudo isso entra em domínio da língua, né? Domínio da língua entra em palavras repetidas, quer dizer que tipo, você não tem ali muito, seu vocabulário não é abrangente. Então, a dica que eu tenho é procure palavras diversificadas, sinônimos das palavras e tal. Isso ajuda muito. Acento, gente, acento é bem importante, vírgula. Então, isso tudo é muito importante. Uma coisa que eu lembro que ela falava é que, uma dica muito importante, os acentos, as palavras erradas não pesam tanto. Por quê? Com uma palavra errada, você ainda consegue entender a palavra, né? Dependendo do jeito que você erra. Agora, já uma vírgula, uma acentuação, já uma vírgula, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, ele precisa estar no lugar certo, gente, porque a vírgula é como você vai ler ali seu texto, entendeu? Então você precisa saber posicionar a vírgula para não ocorrer dificuldade na interpretação do texto. Então, eu acho mais importante você estudar vírgula, essas coisas, do que ficar estudando ali palavras. Porque, querendo ou não, né, gente, se você lê muito, se você escreve, você já tem uma noção ali de palavras. E, querendo ou não, a gente sempre erra uma palavrinha ou outra, não tem como. Mas é importante, então, na minha opinião, é mais importante vírgulas e essas coisas, tá bom? 2. É compreender, gente, a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, gente, isso quer dizer o quê, né? Não fugir do tema, gente. Se o Enem te pede um tema X, você tem que falar tudo em torno do tema X. Você não pode pular para um termo Y. Porque, tipo, o que mais acontece é isso. Às vezes o título é enorme e aí você fica, tipo, apavorado, sem saber o tema. Mas às vezes o tema é, tipo, isso aqui e o título é isso. Eles colocam só pra te confundir mesmo. E você distorce todo o texto, sendo que é uma coisa bem simples. Então a segunda regra, né, do Enem, ou são das redações que eles pedem, é para você não fugir do tema. Então tenta ali usar alusões históricas, dados, conforme o tema que eles passaram para você. Isso é muito importante, gente. E uma coisa também importante é você, na hora que você estiver fazendo o texto, você sempre ir revisando o texto, tipo assim, lendo do primeiro parágrafo. Porque às vezes a gente empolga tanto escrevendo que chega no terceiro parágrafo, você está em outro tema, que você nem sabe mais o que você está falando, e aí quando você percebe, já fugiu total, assim, do que estava pedindo, entendeu? Então sempre vai revisando o seu texto, tenta não fugir, e tenta sempre lembrar de qualquer coisa. Então tenta lembrar de qualquer dado, sabe? Músicas, sei lá, poema, algum verso, algum ditado, ou se não alguma alusão histórica. Tudo isso, gente, é importante numa redação, porque ele vai testar seu conhecimento, né? Tipo assim, seu conhecimento não é vazio, você tem muito mais coisa pra mostrar numa redação do que o tema pede. Enfim, terceiro fato, gente, é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, gente, novamente, argumentação. Essa é uma parte muito importante, gente, porque a argumentação na redação é o que vai tentar convencer, né, o seu leitor de que você está certo, né, e mesmo sem usar o eu, né, o eu lírico. Mas você vai conseguir ali convencer ele com dados, argumentos específicos. E esses argumentos, gente, tem que ser bem bons. Tem que ser bem bons. Ter argumentos, assim, que tem sentido, sabe, no seu texto e tal. E lembrando sempre, né, que você não pode fugir do tema. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu fui fazer o Enem é que uma redação, ela não precisa ser um blá blá blá, né? Uma coisa assim de 40, 50 linhas. Não. Uma redação, gente, ela precisa ser simples e objetiva. Isso quer dizer o quê? Ela tem que ter ali no máximo 30 linhas, né? Com argumentos tops de linhas, propostas de intervenção maravilhosas e argumentos e alusões históricas que sejam realmente presentes no assunto do tema. Você não precisa inventar muita bola ou se não usar muitas palavras difíceis e blá blá blá. Não, o Enem, ele te pede isso, né? Vai ser sempre um problema, uma redação é sempre um problema. Então você precisa ter argumentos, né?
que ajudem nesse problema e uma proposta que vai solucionar esse problema e com o objetivo de convencer o seu leitor de que você, né, que sua proposta de redação é bacana, é legal. Então, a primeira coisa que você tem que ter clara é isso. A redação, a gente dá um medo, né, que você parece tipo, meu Deus, eu tenho que ser um cara muito foda para escrever um texto. E na verdade não. Na verdade você precisa ser mais claro nos seus argumentos, nas suas propostas, nas suas ideias. É uma redação, gente, de 30 linhas e com no mínimo assim, né, no máximo, na verdade, 7 linhas em cada parágrafo. E eu, gente, eu coloquei aqui 4 parágrafos, tá? Porque eu estudei desse jeito. Mas você pode usar 3 parágrafos também. Quanto mais você aumenta os parágrafos, mais difícil é. Eu não vou negar. Mas o básico é 3 parágrafos, mas se você quiser pode usar 4. Hoje eu vou dar a dica pra vocês de 4 parágrafos. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, gente, é que a redação, ela é uma receita. A redação, ela já tá pronta. Você só precisa mudar argumentos, alusões históricas e a proposta de intervenção. O que eu quero dizer com isso? Você precisa encontrar uma redação que você se sinta confortável e que você lembre sempre dessa redação para que no dia do Enem você não tenha que ficar pensando em como começar um parágrafo ou se não, qual conectivo usar, essas coisas. Então o que aconteceu? Eu fiz uma receita de redação e eu sempre fazia a mesma redação. Eu começava o parágrafo igual, eu fazia a proposta de intervenção com a mesma frase principal e aí na hora que chegava no Enem eu olhava o tema e só substituía, né, os argumentos, as propostas e as alusões históricas nesse tema. Deu pra vocês entenderem? Eu acho que sim, né? Mas eu vou explicar tudo pra vocês aqui agora. Vamos lá, é um exemplo pra vocês. A primeira coisa que eu pensava no primeiro parágrafo é o seguinte: uma alusão histórica, mais o problema do tema. Então, assim, eu sempre começava o primeiro parágrafo com alguma alusão histórica ou se não com algum dado para dar uma introdução no problema do tema. Então, eu primeiro vinha com a alusão histórica ou se não os dados, né, que eu usava, ou se não algum poema, alguma coisa relacionada ali com o meu texto, fora, né, daquela zona de conforto ali. Então eu pegava uma coisa que era minha, que eu conhecia e colocava no primeiro parágrafo e depois eu vinha introduzindo ali qual que era o problema do tema que a gente ia falar logo em seguida. Então o primeiro parágrafo era basicamente isso, e isso em 7 linhas mais ou menos. O segundo parágrafo, gente, eu sempre me perguntava por que a situação do tema é um problema. Então, tipo, você tem que ali começar os argumentos. Por que que o tema que a gente está discutindo é um problema para a sociedade? Entendeu? Então, isso aí já ia no segundo parágrafo. Uma dica aí pra vocês. Então, anota, gente. Primeiro, coloque uma alusão histórica, dados, mais o problema do tema. Segundo parágrafo, por que a situação é um problema? Isso são perguntas que você vai fazer pra você mesmo na hora da prova. Terceiro parágrafo, gente, eu me perguntava, o que impede esse problema de ser resolvido? Por que esse problema ainda não foi resolvido no meio da sociedade? Então, aí é mais um argumento pra gente começar a discutir o porquê que não foi resolvido e o que a gente vai fazer pra mudar. E, gente, o quarto e último parágrafo é resolver o problema. Então, assim, cara, se você colocando essas perguntas na sua cabeça, você já bola uma redação pronta. Entendeu? Então, ó, alusão histórica, por que a situação é um problema, por que ainda não foi resolvido. Então, os 2 parágrafos vão ser argumentos e o último parágrafo vai ser a resolução desse problema. E uma frase, gente, que eu peguei, igual eu tava falando com vocês, da Débora Ladim, eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês, e uma frase que me ajudou muito, foi na intervenção. Toda intervenção eu começava com essa frase. Portanto, medidas devem ser tomadas para resolver o impasse. Gente, essa frase é linda. Aí depois disso, já tomou uma parte aí da folha, você começa a resolver o seu problema com argumentos e quem pode resolver esse problema e etc. Então, gente, o que eu quis dizer basicamente com vocês nesse tópico é a receitinha. Foi isso que eu fiz. Né? Guarda isso, faça uma receita, procure uma receita de redação que pra você seja interessante, que você consiga gravar e sempre use ela no Enem. E essas perguntas, gente, sério, me ajudaram bastante na hora de pensar, raciocinar, na hora de escrever. Agora, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho das dicas, né, que eu usei no dia do Enem ou antes do Enem. Antes do Enem, gente, como eu falei pra vocês, eu estudei 2 semanas antes do Enem. Então, 2 dicas aí muito importantes pra vocês.
redação é prática, escrita é prática. Então, o que eu fiz? Eu fiquei treinando redação, eu pegava lá no Google temas de redação e começava a escrever sobre esses temas em casa. E isso, gente, com aquelas perguntinhas, fazendo sempre a mesma redação, só mudando os argumentos, história, blá, 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 blá. E depois eu comecei a colocar tempo, gente, porque a redação, no dia do Enem, você não pode demorar mais que 1 hora. Se você demorar mais que 1 hora, querido, não vai dar tempo de fazer o resto. Então você precisa determinar um tempo para fazer a sua redação. Se você começar a estudar no início do ano aqui, gente, cada dia que você pegar mais, vai ser mais fácil fazer uma redação. Então comece a diminuir o tempo. Isso vai ser muito legal e é até uma brincadeira mesmo, né? Tipo, hoje tem que fazer a redação em meia hora. Mas então, gente, foi isso que eu fiz. Fazer uma redação por semana que vai te ajudar muito com temas diversos. Saúde, educação, transporte. Tipo, pega temas variados, tá? Na hora do Enem, o que aconteceu? O primeiro ano, o que eu fiz? Eu fiz a prova inteirinha e no final da prova eu fui fazer a redação. Cara, não faz isso nunca na sua vida. Primeiro você, gente, com a paz de Jesus Cristo, abre a redação do Enem, que é no meio ali Abre a redação, que é no meio da folha. Aí você vai ler o tema com muita calma, muito amor. E depois, gente, vai ler esse título de novo, tá? Porque o título do Enem, você precisa ler 3 vezes pra você entender. Aí você leu 3 vezes o título, você respira e começa a fazer a prova. Aí você volta e faz a prova. Aí quando você vai começar a fazer a prova, gente, o seu cérebro ele vai continuar pensando naquele tema. E continuando pensando naquele tema, você vai tendo ideias, pensando em história, pensando nessas coisas pra colocar no seu texto. Então isso foi muito importante, porque o tempo que você fica esperando a sua cabeça raciocinar, o tempo vai passando, gente. Você não tem tempo na hora do Enem. Então faz o seguinte, trabalha com o seu cérebro 2 coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a minha dica pra vocês. Vejam o tema primeiro e depois façam a prova. E depois que você acabar a redação, continue a prova. Isso é uma dica, assim, maravilhosa. Sério, foi o que me ajudou, acho que mais, assim, no Enem. Maravilhoso. Uma dica também, gente, que eu esqueci de falar aqui com vocês, é que quando vocês forem fazer essas redações pra treinar em casa, sempre pegue uma pessoa pra corrigir o seu tema. Corrigir sua redação, tá? A minha professora, eu levava pra minha professora na escola, mostrei pra minha prima que faz língua, esqueci como é que fala a faculdade agora, letras. Mostrei pra minha prima que faz letras na federal, mostrei pra minha sogra que é professora e eu acho que foram só essas. E eu mostrei pra minha tia também, que já foi professora. Então, assim, procura, acha alguém, sua professora, qualquer pessoa, gente, que você tiver perto de você, pra ler a sua redação. Até uma pessoa que não entende muito, pergunta ela se ela entendeu o tema, sem ler o título. Faz essas perguntinhas, gente, pra pessoa te falar, né, o que ela achou do seu texto, se tá ruim, se deu pra compreender o que você quis dizer e essas coisas. Isso me ajudou muito. A minha professora, eu levei um texto pra ela que ela falou que eu tiraria de 720 a 850. Então, tipo assim, isso me deu um gasto, porque eu falei assim, poxa, se eu consigo tirar 720, né, pra mim já tá ótimo, porque quem tirou 550... mas enfim, gente, eu acho que é isso. Tipo, eu não sei se eu consegui ajudar muito vocês aqui. Eu dei dicas variadas, né, bem confusas. Mas a questão é essa, a questão eu acho que você praticar e você sempre ter em mente uma redação fixa já na sua cabeça pra você só chegar no Enem e já saber de cor tudo isso. E eu não tô aqui, gente, falando pra vocês deixarem de estudar, tá? Então, tipo, estuda pro Enem, passa aí com vontade, porque a minha nota não foi boa do Enem, mas o que me ajudou foi a redação, e é por isso que eu vim contar dela pra vocês hoje, tá? Então eu não vou entrar em tema de Enem, porque realmente eu não estudei, não sei muita coisa, mas o que eu estudei e o que eu consegui ver resultado, eu tô aqui falando pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco confuso, porque eu sou confusa. Eu falo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei falar aqui com vocês as coisas sério. Não funciona com caderninho. Eu fico lendo, me perco toda. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, gente, clique em gostei aqui embaixo pra mim. Inscreva-se no canal, gente, se você ainda não é inscrito neste canal maravilhoso do Brasil. Inscreva-se aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E se vocês gostarem desse tema, né, querem que eu fale mais alguma coisa, ou chame pessoas aqui que estão passando por esse momento de Enem de novo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar fazer vídeos, criar ideias neste tema. Mas então é isso. Um beijo,
Bom Enem pra vocês, esse 2019. Tomara que vocês arrasem aí na redação, que essas dicas maravilhosas. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.